Fala pessoal, tudo bem? Direto aqui das ruas de Montevidéu, trazendo conteúdo para vocês. Então a gente não vai ficar sem gravar, tá? Hoje o hotel estava sem internet e eu acabei saindo aqui, que aqui tem um Wi-Fi grátis nas praças. Então eu resolvi sair para poder gravar para vocês, tá bom? Mas enfim, tem muita coisa importante acontecendo. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Homem Laranja, que fez uma ameaça direta ao Brasil e a outros países que fazem a chamada guerra jurídica, né? Eu tô até descabelado. A chamada guerra jurídica contra a direita, tá? Para quem não conhece as ruas de Montevidéu, mostrando para vocês aqui um pouquinho, só para vocês conhecerem comigo também. É o seguinte, quem não é inscrito no canal, inscreva-se, curta, compartilhe, isso ajuda e ajuda muito. Isso dá uma força pro canal, tá bom? Olha só, vamos começar entendendo o que tá rolando. O Donald Trump, ele postou, né, a sua foto de presidenciável. Já começou assustando meio mundo, porque uma coisa é a foto anterior, né? A foto de 2016, quando Donald Trump postou a foto, foi daquele homenzinho, amigável, com um sorriso no rosto. Já dessa vez não. A foto que foi exposta pelo Donald Trump é uma foto de alguém que veio para literalmente causar a diferença, tá? É alguém que veio para, sabe, para enfrentar o sistema woke, o sistema esquerdista. Ou seja, há quem diga que ele não fez uma foto de presidenciável, que ele fez uma pose de guerra. E eu vou colocar aqui para você. Outro ponto também que chama atenção em relação ao Donald Trump, que a gente expõe para vocês, é o fato dele ter declarado guerra, né, literalmente declarou guerra, né, aos países que usam o ativismo jurídico contra a direita, inclusive citando uma matéria do The Washington Post, tá? Onde ele fala abertamente do Brasil, tá? Então, olha só que bonito que é o Uruguai. E aqui eu queria mostrar para vocês essa estátua aqui também, tá? Dos guerreiros, em batalha, né? Mostra guerreiros em batalha. Então, um dos pontos que a gente vai falar para vocês é justamente essa questão do Donald Trump, onde ele, né, declara literalmente uma guerra ao Brasil, uma batalha ao Brasil, em virtude da perseguição judicial que a esquerda causa contra a direita, tá bom? Agora, eu sei que eu tô mostrando o Uruguai para vocês um pouquinho, para que vocês possam conhecer, mas eu vou ter que tirar daqui e colocar na tela do celular para vocês entenderem o que está acontecendo, fechou? Então vou trazer vocês para a tela do celular, fiquem aqui com a imagem da praça aqui, né, da Praça Central. E é isso, pessoal, vamos começar falando da foto do Donald Trump, né, que já chegou assustando o pessoal da esquerda. Essa aqui é a foto de 2016, um presidenciável que chegou para fazer o jogo do sistema, que não tinha entendido ao certo como a regra do jogo funciona. Lembra até o Bolsonaro, né? Lembra até o Bolsonaro, que falou muita coisa sobre o sistema, que ia chegar, ia mudar aquilo, ia mudar isso, e no final das contas viu que não é bem assim, e o sistema acabou pegando o Bolsonaro de vez e não conseguiu fazer muita coisa, né? Por outro lado, olha só a foto do Donald Trump agora, né? Ou seja, para o segundo mandato. É a foto de guerra, né? Essa foto vai entrar para a história, vai ficar nos anais da história como um presidente que chegou, né, vacinado para enfrentar, né, o sistema woke e a esquerda. E essa foto aqui eu acho que já diz tudo de como será, né, essa gestão do Donald Trump. Então tá todo mundo ansioso com o dia 20, para o dia 20 chegar logo, né, e ter uma nova visão de mundo a partir, né, da atuação do Donald Trump. E como para bom entendedor, bingo é letra, Trump avalia impor tarifas contra o Brasil e outros países que praticam a guerra jurídica a favor da esquerda. A pergunta que eu te faço é: quem é o país que mais faz guerra jurídica contra a esquerda? Pois é, para quem não sabe, o Brasil, né, o Supremo Tribunal do Brasil foi considerado
o segundo mais enviesado do mundo, perdendo apenas para a Venezuela. Então o recado do Donald Trump foi bem direcionado ao Brasil. Inclusive, a matéria do Wall Street Journal citou diretamente um certo ex-presidente que quer ir na posse do futuro presidente, que é o Donald Trump. O ex-presidente é o Bolsonaro, o futuro presidente é o Donald Trump. E a matéria citou especificamente, né, a atuação do judiciário como guerra jurídica. Dá uma olhada só. Trump pode impor tarifas ao Brasil por conta da perseguição contra Bolsonaro, diz Wall Street Journal. Segundo o Wall Street Journal, um dos mais influentes jornais do mundo, a perseguição judicial contra Bolsonaro, com o impedimento da sua ida para a posse de Trump, abre espaço para imposição de tarifas comerciais contra o Brasil. Pois é. Aí daqui a pouco, a hora que o Brasil estiver na miséria, igual Cuba, né, vão falar que são as imposições de tarifas comerciais, é a sanção dos Estados Unidos que fez o Brasil ficar desse jeito. Me poupem, né? É uma sacanagem o que estão fazendo com o Brasil. O que esse governo, o que a esquerda, o que essa turma do sistema está fazendo contra o Brasil. Pois é, bebê, você acha que foi pouco? Foi pouco não. Nesse caso aí do Jair Messias Bolsonaro e do Donald Trump, adivinha o que o Procurador-Geral da República resolveu fazer? Falou não pro Trump e não pro Bolsonaro. Pois é, deixa eu te explicar o que aconteceu. Para começo de conversa, fizeram, né, uma espécie de solicitação absurda, diferente do Bolsonaro para todos, que o Bolsonaro precisava comprovar que ele foi convidado para a posse de Donald Trump. A defesa juntou, né, a cópia do convite lá para justificar que ele realmente tinha sido convidado. E a vontade da equipe do Trump é tamanha para o Bolsonaro estar nessa posse, que eles emitiram uma nota que foi divulgada no Wall Street Journal, confirmando, né, o Bolsonaro como convidado, tá? Pessoal, vocês estão vendo que eu estou andando, é porque eu quero mostrar um pouquinho do Uruguai para vocês, tá? Os prédios, como que é aqui o Uruguai. Os asfaltos de dar inveja pra gente, tá? Mas então, o que aconteceu foi isso, tá? Foi totalmente confirmado que o Bolsonaro foi convidado. E aí o Procurador-Geral da República foi chamado a se manifestar pelo Moraes. E adivinha qual foi a manifestação dele? Pois é, bingo, pela negativa. Ele se manifestou e disse que não tem justificativa, não há o que justificar a ida de Bolsonaro à posse do Donald Trump, porque não há nenhuma necessidade que comprove isso. Vem cá, meu pequeno gafanhoto. Relações diplomáticas, né, de uma figura convidada com a maior potência econômica do mundo. Não tem relação, não tem necessidade nenhuma, né? Eu concordo com você. Não tem necessidade nenhuma, eu concordo, né? Deixa o Donald Trump impor sanção, deixa o Donald Trump entender que está tendo uma perseguição jurídica contra a direita. Não tem necessidade não, deixa quieto, né? Deixa simplesmente acontecer naturalmente, né? Dá até para fazer uma roda de samba desse jeito. Pois é, mas isso aí não agradou muito, né? E parece que o Laranjinha vai querer pôr as sanções mesmo contra o Brasil. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Para mim, é óbvio que aqui o Moraes não vai ser contrário à decisão da PGR. E assim, eu duvido muito que o Moraes vai liberar para o Bolsonaro a ida à posse do Donald Trump. E você? Qual é o seu ponto de vista? Coloca no comentário que eu quero saber. E aí, pessoal, só para confirmar para vocês, olha só, a equipe do Trump teve que desmentir fake news contra Bolsonaro e afirma que ex-presidente foi convidado para a posse. Cara, os jornais brasileiros, a galera, né, da mídia aí da esquerda, né, os influenciadores de esquerda, cara, todo mundo falando assim abertamente: Bolsonaro não foi convidado para a posse, Bolsonaro não foi convidado, na maior cara de pau do mundo, né, espalhando fake news. Mas isso ninguém chama de fake news, né? Fake news é o caso do Nicolas, né? Fake news é o vídeo, né, humilhante que o Nicolas fez
sobre o governo. Isso sim é fake news para eles, né? Mas assim, eles falarem na cara dura, que Bolsonaro não foi convidado e a equipe do Donald Trump tem que desmentir, né? É assim, né? Cada um pode falar o que bem entender, pode fazer o que bem entender, né? Do lado da esquerda, mentir o quanto quiser, e para eles é liberdade de expressão. Já para a direita, né? Qualquer coisa que a direita fala, mesmo que seja verdade, né? A gente sabe que vai ter perseguição. Pessoal, e já que a gente está falando do judiciário, né? Já que a gente está mencionando o judiciário, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele postou um trecho, né? De uma matéria do The Washington Post. O The Washington Post, Wall Street Journal. O Wall Street Journal, ele dedicou uma matéria inteira para descer a lenha nos ministros do Supremo Tribunal Federal, quase chamando os ministros de corruptos, né? Olha só, um trecho dessa matéria que eu vou colocar aqui para vocês sobre essa matéria do Wall Street Journal, que fala exclusivamente, ainda colocaram uma foto do Gilmar Mendes na capa. Dá uma olhada só a moral, né? A reputação que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão tendo lá fora, né? Lá nos outros países, inclusive nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil, a gente já sabe que teve uma última pesquisa aí que diz que só 14% dos brasileiros aprovam as medidas adotadas pelo Supremo Tribunal Federal. Só 14%, hein? O que pra mim já é muito, tá? Mas olha só a matéria. Olha só, pessoal, foi o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que fez a publicação, deputado federal, né? Os juízes e procuradores do Brasil permitem-se grandes privilégios e ainda assim permanecem vulneráveis à corrupção. E isto enfraquece a reputação do poder judicial e a confiança da democracia. Então eles falam, né, do enfraquecimento aqui da confiança na democracia do Brasil e inclusive da confiança, né, no próprio poder judiciário brasileiro. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e a vontade do governo e a preocupação do governo e as falas do governo são só uma: aumentar mais imposto. Pois é, o Ciro Nogueira denunciou, né, e o ministro Marinho também já tinha dito, vai voltar já com o imposto sindical. E agora está na hora do Nicolas Ferreira fazer outro vídeo explicando para o trabalhador o que é o imposto sindical, né? A direita deixou passar uma chance de ouro quando fez com que os trabalhadores brasileiros tivessem que ir lá na fila gigante para dizer que não queria a cobrança, né, de um imposto sindical. Agora, o imposto sindical vai voltar obrigatório, né? E o Ciro Nogueira já está apresentando um PDL para sustar, né, a proposta do imposto sindical do governo Lula, mas assim, cara, tanta coisa acontecendo e o governo só quer saber de impostos, só quer saber de regular redes sociais, só quer saber de abusar de você, né, trabalhador. Olha só o que um jornalista da Jovem Pan falou aqui sobre a visão de mundo do governo, tá? E eu vou encerrando o vídeo aqui com a fala do jornalista, beleza? E daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais um editorial para vocês. Abraço. Eu me pergunto o seguinte, é a prioridade do país esse tipo de discussão? Quer dizer, a gente tem uma inflação que ronda 5%. No acumulado em 4 anos, é mais de 25% de perda de renda do trabalhador. A gente tem uma taxa de juros caminhando para 15%. A gente tem um grave problema fiscal. A gente tem o dólar a 6,10. A gente tem uma crise de segurança pública com 40 mil assassinatos por ano. Aí o pessoal, Segré, está preocupado com regulação de rede social, com o fim das agências de checagem. Pelo amor de Deus, aí não entendem por que a população se distancia da classe política, por que é um baita distanciamento do que o político fala, do que a autoridade fala com a população, porque perdeu a essência de povo, não consegue mais entender o que é demanda da população. Pergunta para alguém lá no ponto de ônibus, 5 horas da manhã, se ele está preocupado com a agência de checagem ou se ele está preocupado com saneamento básico. Exatamente, eu quero chamar a atenção aqui para algo que o Piperno trouxe da falta de comunicação por parte do governo e um exemplo de comunicação, estou falando do mérito da comunicação, não estou entrando no mérito do vídeo, do deputado Nicolas Ferreira. Sim. Foi uma aula de comunicação aquilo. Por que eu digo isso? Foi uma aula.
Primeiro, ele não comete a fake news no vídeo. Ele fala, olha, o Pix não vai ser taxado. Aí ele joga com o sentimento da população, o sentimento de dúvida, de desconfiança. Não vai ser taxado por enquanto, mas tem precedente na realidade. Há respaldo na realidade, porque lá atrás falaram que a blusinha não ia ser taxada, mas foi no final das contas. A picanha, todo mundo ia comer picanha, mas a carne subiu. Então ele joga, e é do jogo, hein? É do jogo político isso. Então ele joga com o sentimento de desconfiança. E aí é uma identificação orgânica da população com o vídeo. Segundo sentimento que ele joga, o sentimento de indignação da sociedade. Por quê? Porque a sociedade fala, opa, peraí, estão fazendo aqui, porque foi assim que foi vendido o projeto, estão colocando essa instrução normativa para me pegar, eu que trabalho aqui na informalidade, não declaro imposto de renda, estão tentando me pegar, mas não miram, não soltam um leão para cima dos poderosos. E aí a população fica indignada. Então, o vídeo, se entrar no mérito do vídeo, o vídeo é uma aula de comunicação porque traz essa identificação orgânica, pega o sentimento da sociedade e a sociedade fala, opa, esse cara tá falando a minha língua. E essa é a receita que todos esses gurus de redes sociais falam, que um vídeo se torna viral a partir do momento que há uma identificação do público com o vídeo. Caso daquela mulher do avião, foi exatamente aquilo, se tornou viral porque muitos falaram, opa, eu sou a mulher do avião que não quis ceder o lugar para a criança.